Tudo jóia, né? O último assunto foi sobre blindagem eletrostática. Então vou pedir a todos vocês terem um pouquinho de paciência, só para aproveitando o recurso, né? O tipo de tecnologia que estamos sendo forçados a utilizar, né? Então eu queria que vocês assistissem coisa de menos de 3 minutos, que é um trecho de um filmezinho, bem sessão da tarde, e bem exagerado, bem hollywoodiano, tá? E um trechinho de uma reportagem, né, da Globo sobre blindagem eletrostática, beleza? Bem, vamos aí então. Eu tava usando elas pra gerar uma coisa chamada plasma. O negócio é que eu tava tão obcecado pela parte técnica que quase que eu não percebo uma coisa linda. Eu acho melhor você entrar na minha gaiola. Com certeza é a primeira vez que alguém me fala uma coisa assim. Que bom ouvir isso. Segura nessa barra, por favor. Com as 2 mãos. Isso. Assim. Tá. Agora aperta com força. E curte o show. O que é isso? Mas como é possível? As bobinas estão disparando a uma frequência tão alta que as faíscas criam as ondas sonoras quando elas se movem pelo ar. Isso é tão nerd! Bem, a parte do som, talvez não exagere, as bobinas são gigantescas, né? Mas ele estava dentro de uma gaiola e estava isolado, né? E Faraday fez isso. Inclusive o seu discípulo lá, né, seu assistente, teve um receio gigante que a situação dele era menos hollywoodiana, né, menos sessão da tarde, e era uma gaiola um pouco maior, com uma cadeira de metal lá dentro, onde ele sentava e vinha com os cabos, do lado de fora, vinha o assistente dele com os cabos, prendia na gaiola e soltava a descarga elétrica, né, e ele ficava lá dentro intacto, né, ele queria provar que existia essa blindagem. Outro trechinho bem curto também, que eu vou pedir que vocês tenham paciência e acompanhem, é uma reportagem do Globo Esporte, falando sobre do programa lá, só que é Auto Esporte, falando um pouquinho sobre isso e simulando em carrinhos de brinquedo. Então observe. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela não entra, mas sim ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso sim a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio. A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. Bem,
Então, veja, vocês perceberam lá, né? Deram excelentes exemplos de como isso acontece, ok? E aqui é uma representação gráfica, né? Eu prometi em aula anterior aí, que é uma representação gráfica da blindagem eletrostática. Então você imagine aqui, ó, uma esfera metálica, né? Toda eletrizada do lado de fora. Vocês viram na reportagem do Autosport, inclusive, o cara despejando alguns choques, né, faíscas, né, descarga, simulando o raio mesmo, em cima dos carrinhos de alumínio, metálico, né, de alumínio, mesmo o carro não sendo, mas é estrutura metálica, fazendo as descargas e não acertava a pessoa, a não ser que ela tentasse colocar o braço do lado de fora, o pé do lado de fora, alguma coisa do tipo, beleza? Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, o eixo Y do meu gráfico aqui, né? Ele está passando pelo centro da esfera. E o X está aqui, né? Não é importante onde ele está passando, né? É aqui, ó, passa bem no centro para mostrar como que acontece. Da origem da esfera e da origem do meu gráfico, o que acontece com o campo à medida que eu vou afastando. Né? Eu vou no sentido da distância. Distância é o raio até aqui, né? Até chegar na superfície. Né? A partir daqui, eu estou falando de distância. Né? E observe que a minha formulazinha, né? Ela meu campo, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, aqui dentro eu não tomei choque, por quê? Aqui dentro eu não tomei choque porque o meu campo elétrico no interior aqui, ó, enquanto eu estou percorrendo a origem da minha esfera até a superfície aqui, ó, esse campo durante todo o tempo ele é zero, tá certo? E aqui tem até um intervalozinho aberto, não é à toa que tem uma bolinha aqui mesmo, que é para falar que a superfície aqui, só a partir da superfície que vai surgir cargas. Né? Eu não vou ficar encostado na superfície, não. A superfície não entra, o intervalo está aberto. Tem uma bolinha aqui, poucos gráficos mostram, isso matematicamente seria o correto. Né? É a partir assim que eu estou quase encostando na superfície para frente. Então, é exponencial, é uma curva. À medida que eu vou afastando, né? À medida que eu vou afastando, o meu campo vai caindo exponencialmente, né? Com um quadrado aqui da distância. Então, à medida que eu vou afastando, esse campo vai diminuindo. Então, o mais importante, que é muito comum às vezes eles cobrarem, o Enem adora te dar a fórmula e depois te perguntar qual gráfico que seria o correto, né? Aí ele mostra que durante esse trecho aqui, durante esse intervalo, né, o raio que o campo é zero. Por isso que eu tenho, né, a blindagem eletrostática. Ok? Eu estou protegido lá dentro, que é impossível tomar um choque. Eu sei que não estudei ainda, né? Não estudei corrente elétrica ainda, né? Mas eu só tomo um choque quando há corrente elétrica, né? E isso ainda não é possível, corrente elétrica, quando não há campo. Então, dentro de uma estrutura metálica, eu estou muito protegido. Bom que vocês viram lá a questão do pneu. O pneu, se estiver chovendo, ele é até condutor, né? Até descarrega o carro. Né? Então o pneu ali não tem nada a ver. E você tem que... Eu fiz questão de frisar isso aí. Não tá dando importância demais, mas dá uma olhadinha no YouTube. Você vê o tanto de gente que já morreu de bobeira, né? De bobeira. Bem, uma outra coisa que eu vou postar para vocês lá vai ser o seguinte. Coisinha de 8 minutos também, eu vou postar separado, tá? Mas eu vou só mostrar aqui rapidinho, que é o professor Boaro, que eu sempre recomendo. O professor Boaro fazendo algumas experiências aqui com baseado na gaiola de Faraday, que é essa blindagem eletrostática, ok? Bem, galera, agora eu vou resolver alguns exercícios, certo? Alguns exercíciozinhos aqui, ok? Vou falar sobre campo resultante, tá ok? Vou falar de campo resultante antes, né? Bem, para resolver sobre campo resultante, falar sobre campo resultante antes, eu coloquei duas situações aqui, tá? Uma situação, ok? Eu vou até tirar essa daqui, né? Duas situações, que eu tenho ponto A, ponto B e ponto C, tenho duas cargas positivas, ok? Duas cargas positivas, eu tenho os valores aqui das cargas e eu invento um valor aqui para a distância, né? Aí eu quero saber qual que é o campo resultante no ponto A e qual que é o campo resultante no ponto B e qual é o campo resultante no ponto C. Tranquilos? Bem, então,
para falar sobre isso, eu vou escolher um valor qualquer aqui. Aqui o assunto é, me perdi, ó, o assunto aqui é campo resultante, ok? Foi falado de forma muito superficial lá na teoria, ok? Campo resultante, beleza? Campo resultante. Vamos lá então. Primeiro, antes de fazer qualquer tipo de cálculo aqui, né? Vou colocar um valor de distância aqui, né? Hipotéticozinho aqui, né? Colocar uma distânciazinha aqui, né? De, sei lá, 3 metros, exagerar. Estou exagerando bem, hein? 3 metros, mas enfim, tá aqui. Essa é a distânciazinha. Ótimo. Bem, eu vou chamar essa cargazinha aqui de A. Opa, perdão, não vai ficar legal. Vou chamar essa carga aqui de 1 e vou chamar essa carga aqui de 2. E vou analisar ponto por ponto, tá? Então, eu vou primeiro falar da força que a carga 1, do campo que a carga 1 exerce no ponto A. Precisa ter alguém lá no campo A? Precisa ter alguém lá no ponto A? Não, não precisa ter ninguém lá. Não precisa ter um Qzinho, não, cara. Não, não precisa ter um Qzinho no ponto A, tá? Basta existir o ponto lá, né? Eu só quero falar sobre campo. Se o assunto fosse força resultante, eu teria que colocar alguém lá. Então, eu posso chegar aqui, não, beleza. Então, eu vou desenhar um vetor aqui. É o primeiro vetor que eu estou desenhando, então eu não preciso preocupar com o tamanho, né? Ficar comparando ele com os outros, quem está mais próximo, quem não está. Então, eu vou chamar esse aqui de campo 1, ok? Campo 1 no ponto A, nem para não congestionar, nem vou colocar aqui. Então, esse é o campo que o carinha 1 está exercendo lá. Um campo para fora, né? Porque, por convenção, essa carga positiva gera campo para fora. Agora eu vou pensar na 2 lá. O que a 2 vai exercer lá? Deixa eu mudar aqui. A 2, ela vai fazer um campo, né? Poderia até exagerar um pouquinho no tamanho desse aqui, para não embolar muito. Vamos lá. Ele vai fazer um campo. Deixa eu aumentar o tamanho desse campo. Ele vai fazer um campo aqui. Esse carinha 1, eu vou falar que eu vou fazer um campinho maior, porque ele está bem próximo aqui, né? Então, só para ficar mais didático. Então, esse aqui vai ser meu campo 1, que a carga Qzão 1 exerce no ponto A. E eu vou chamar de E2, naturalmente, a força, o campo que esse aqui faz. Mas olha só, qual que é a minha fórmula, né? Minha fórmula, ela fala que o meu campo, opa, aqui não é um lugar legal para escrever, que o meu campo, né, ele depende do meio, mas não foi informado nada aqui, depende da carga que está gerando e depende da distância, ok? Da distância ao quadrado. A única coisa que está variando aqui é o Qzão e a distância. Então vamos lá. Esse cara está 1, 2, aqui está uma distância D, né? 1. Agora esse cara está 1, 2, 3D, uma distância 3 vezes maior. 3 vezes maior, ou seja, é um campo 3 vezes menor. Então vou desenhar um campinho aqui de nada, aqui, né? Um campinho de nada aqui, que vai ser o meu E2. Beleza? Vai ser meu E2. Então, quem é meu campo resultante em A? Meu campo resultante. Vou colocar campo em A, você já entenda, né, por favor, aí, como sendo campo resultante. Então, meu campo resultante, ele vai ser o vetor campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2, ok? Esse aqui é uma soma vetorial. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não tem que preocupar por agora, né, como calcular, tá certo? Não precisa preocupar agora como calcular isso, beleza? Mas vou ter que fazer essa conta no futuro aqui. Outra coisa que eu vou fazer é a mesma coisa para o carinha B, tá? A mesma coisa para o carinha B. Então, qual que vai ser o campo no carinha B? Eu vou só representar aqui, eu não preciso fazer os 3 cálculos, né? Mas se eu vou representar os 3, escolher um, talvez 2, tá? Para fazer a conta, tá? Então, vamos pensar o B. O que o 1 faz lá no B? Um campo para fora. Então, eu vou desenhar um campo para fora. Ele vai fazer um campo do mesmo tamanho desse aqui. Por quê? Porque a distância do Qzão ao A é a mesma distância do Qzão ao B. Então, eu vou representar aqui um campo de mesmo tamanho. Vou tentar colocar aqui, né? Mesmo tamanho. E eu vou chamar esse carinha aqui de E1. Beleza? E1.
Ótimo. Agora vamos para o E2. O que o E2 vai fazer? Bem, cara, ele está à mesma distância do Qzão. Então não é isso que vai desempatar para poder representar isso corretamente, né? Mas eu não vou olhar a distância, então a distância está empatada. Vou olhar a carga, então a carga dele é metade, né? Se a carga dele é metade, então quer dizer que se a carga é metade, o campo é metade. Só que é uma carga positiva, então ela também faz o campo para fora dela, né? Então vai surgir um vetor aqui da metade do tamanho desse cara aqui, ó. Um vetorzinho aqui, mesma direção, sentido contrário, que eu vou chamar de E2, ok? Né? Como eu analisei até agora dois pontos que estão à esquerda do carinha 2, então os dois vetores vermelhos, né, de vermelho aqui, ficaram apontando para o mesmo lado. Como no cara 1 eu analisei um ponto à direita e outro ponto à esquerda, então naturalmente que ficou diferente. Ficou diferente o sentido, né? Mas coerente com a carga aqui no meio. A carga aqui no meio, ela faz campo afastando dela. Então o E1 está afastando, o E1 do lado de cá também está afastando. E no caso do Q2, tanto no ponto A quanto no ponto B está afastando em relação à carga 2. Tá? Em relação à carga 2. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, o vetor resultante, que eu vou entender como sendo o vetor B, tá? Entenda que isso aqui é o vetor resultante no ponto B. Ele vai ser E1, o campo 1, menos o campo 2. Por quê? Agora já deu mesma direção, mas sentido contrário. Então, deixa eu destacar que vetorialmente aqui, já achei uma coisa um pouco diferente aqui, ok? Um pouquinho diferente. Aqui eu já vou ter que subtrair, beleza? Subtrair. Não está tão difícil. Se eu calcular um campo aqui, né? Eu sei quem que é maior, quem que é o dobro, quem que é o triplo, quem que é um terço, quem que é um quarto, um meio, enfim, né? E só representando, não necessariamente fazendo essa conta, vou pensar agora no ponto C. Se eu pensar no ponto C em referência ao que ele fez aqui, ó, né, em relação a 1, ele está a uma distância 3 vezes maior. Então, ele vai ter um campo 3 vezes menor do que os campos que ele colocou aqui, ó. Então, comparando o E1 aqui no ponto A e no ponto B, é o mesmo tamanho que eu estou a mesma distância. Um está à esquerda, outro está à direita. Agora aqui, esse ponto C está muito longe do 1. Então, ele vai exercer um campo bem pequeno, cara. Bem pequeno, tá? Bem pequeno em relação... Não pode ser muito pequeno, senão atrapalha a minha vida aqui. Bem relativamente pequeno, vocês vão entender o porquê, isso que é importante, tá? O campo 1, então, nesse ponto C, ele é pequeno, porque eu estou muito distante, tá? Agora vamos pensar no cara 2. O cara 2, ele tem uma carga que é a metade. Ele está perto. E eu te pergunto outra coisa também. Por que ele vai fazer um campo? Em B ele não fez um vetor desse tamanho? Então, aqui que ele está à mesma distância, só mudou o lado, ele vai fazer um campo de mesmo tamanho. Como ele é uma carga positiva, ele vai fazer um campo de mesmo tamanho que ele fez aqui. Ó. Então, ele vai fazer um campo. Um pouquinho maior que E1, comparando. Por que é maior que E1, hein? Porque E1 está 3 vezes a distância que estava aqui. Então, como é o quadrado, o campo vai ficar 9 vezes menor. E o outro cara, ele tem uma carga 2 vezes a metade. Então, isso não, como não tem nada ao quadrado na carga aqui, não representa tanto assim. Então, as influências, quando muda a distância, lógico que são muito maiores. Então, esse aqui é o campo que o 2 exerce lá, que é um campo saindo, tá vendo? Então, qual vai ser o campo resultante no ponto C? Entenda campo C como sendo o campo resultante em C. Ele vai ser... Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. Ele vai ser o campo em C. Ele vai ser o campo 1, semelhante ao primeiro que eu desenhei lá, né? O campo 1 mais o campo 2, porque os vetores têm a mesma direção e sentido. O campo 2 é o campo de vermelho, né? Porque lá faltou um 2zinho aqui, né? E para destacar, o meu campo é esse aqui. Bem, eu vou escolher um
para não ficar um vídeo muito extenso. Obviamente que na resolução de exercício, se houver alguma dúvida, eu resolvo quantas vezes forem necessárias. Mas aqui eu vou escolher um deles para fazer o cálculo, tá ok? Para não ter que fazer os três, mas pelo menos vetorialmente eu sei já como calcular. Se eu achar um, né? Então eu vou calcular aqui, ó, o carinha é 1. Vou calcular o E1 no ponto A. Vou escolher o ponto A aqui, o E1, o campo que 1 está exercendo lá. Bem, tem a constante, né? A constante, eu não posso esquecer da constante, que ela é 9,0 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado sobre seu quadrado. Depois a gente até discute essa unidadezinha aqui. Então esse aí é o valor de K. Então vai ser K vezes o Qzão, que eu tenho valor lá em Coulomb, dividido pela distância, que eu dei uma distância aleatória lá, que é 2. Então vou fazer esse cálculozinho aqui. É 1. Vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 6 vezes 10 a menos 9, que é nano, né? Muita atenção, que é nano, ok? Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? 3, já está em metros, né? 3 vezes 3. Então já dá para simplificar um bocado de coisa aqui, hein? Vou cortar esse 9 com esses dois aqui, né? 3 vezes 3, 9. A potência de 10 aqui está 10 e aqui está menos 10 a 9, aqui está 10 a menos 9. Então deu certinho, né? Então calculando aqui o meu campo 1, né? O campo que 1 exerce no ponto A, ele vai ser o que? 6,0. Ó, não sobrou nada, hein? Qual que é a unidade, hein? A unidadezinha, hein? Se eu lembrar daquela formulazinha, força é igual a Qzinho vezes E, que eu tenho que guardar a fórmula mesmo, né? O campo vai ser o quê? O meu campo, né? Seja ele uniforme, seja ele variável, ele vai ser força sobre Qzinho. Então, o que significa, aproveitando, né? O que significa campo? Quando eu falo assim, nossa, um campo é 6. É 6 o quê, hein? É 6 newtons, né? São exercidos 6 newtons para cada coulomb que aproxima daquela região, ok? Então, é newton por coulomb. Então, deixa eu destacar aqui, eu já achei o meu campo aqui, ó, tá certo? Eu já achei o meu campo. Aí você poderia falar assim, vou deixar no vermelho aqui, eu preciso calcular o E2? Bem, eu posso calcular o E2 aqui para efeito de, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aí, né? Qzão, mudou o Qzão agora, né? E a distância ao quadrado. Mas veja bem, eu poderia falar o seguinte, a carga 2, ela está 1, 2, 3. 3D. 3D a mais do que a carga 1. Então, se a carga está 3 vezes maior, eu posso esperar, vou fazer um comentáriozinho aqui, mas posso fazer o cálculo, né? Eu poderia já colocar aqui que o campo 2, tá? Ele vai ser 9 vezes menor do que o outro campo. Ok? Por que ele vai ser 9 vezes menor? Porque ele está a uma distância 3 vezes maior. Então ele vai ser 9 vezes menor, porque se for olhar a fórmula, é inversamente proporcional ao quadrado da fórmula. Carlos, mas você está olhando só a distância? É uma coisa de cada vez. Mas e a carga, que é menor? É mesmo, né? A carga é a metade, né? Se a carga é metade, eu ainda vou ter que dividir isso aqui por 2. Então, eu ainda vou ter que dividir isso aqui por 2. Por que eu vou ter que dividir por 2? Porque é proporcional. Se a carga é a metade, então ela vai exercer lá a metade do campo, né? Então, se eu dividir isso aqui por 2, na verdade, eu vou ter um campo 18 vezes menor. Mas vamos lá fazer o cálculo para ver se é isso mesmo, né? Então, o E2, ele vai ser a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o Qzão. O que é o Qzão? O Qzão é 3. Então fica lá 3 vezes 10 a menos 9, ok? E a distância, qual que é a distância? Nesse caso, a distância é 1, 2, 3. A distância é 3 vezes essa daqui,
né? A distância é 9, na verdade. Mas é 9, cara, ao quadrado. Então é vezes 9. 9 vezes 9, tá? É 1, 2, 3D, tá? Lembrando aqui, ó, por isso que eu sapequei um 9 aqui, ó. Era 3D. Como A é inversamente proporcional a, por isso que deu lá um 9 vezes menor, ok? Beleza. Então, vamos simplificar? Vamos simplificar. Dá para simplificar 9 com 9. E aqui dá para simplificar? Dá para simplificar, né? Vai ficar um 3 aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Vai ficar aqui o 9, opa, dá para cortar o 9, potente 10, tem potente 10 menos 9 com 9, então cortou também. Então o que sobrou? 1 sobre 3, sobrou potência não, né? Newton por Coulomb. Então quer dizer que o meu é 2, ele é 1 sobre 3 Newton por Coulomb. Se a gente colocar isso aqui em termos de decimais, né? 0,33 Newton por Coulomb, ok? Então, só para ficar ao contrário do outro lado, deixa eu destacar aqui. Então, ficou aqui o meu campo 2. Ficou 18 vezes menor mesmo? Bem, se eu for olhar aqui qual que é a relação entre os dois, realmente, né? Se eu fizer aqui no cantinho aqui, para não confundir muito, se eu dividir aqui, é 1. Dividir por é 2. Eu vou achar 6 dividido por 1/3, que esse 1/3 vai voltar multiplicando, amigão, e ele vai ficar 18 vezes diferente, né? Vai dar uma diferença aí de 18 vezes. Ótimo. Então, vamos lá? Eu havia dito que o vetor resultante no ponto A, ele é 1 mais 2, né? Tinha que somar os dois. Então, quer dizer que o meu vetor resultante no ponto A, é só somar E1 com E2. Lá, ó, aqui, ó, E1 com E2, que é 6 mais 0,33. Muito pequeno esse outro aqui, né? Lógico, ele está 3 vezes mais distante, tem uma carga que é a metade. Então, o meu resultante, né? E no ponto A, faça para as outras, é 6,33 Newton por Coulomb, ou seja, essa daí é a força que cada coulombzinho que passar aí vai sofrer, ok? Passar 2 sofre o dobro disso aí, ok? Então essa daqui é a minha noção de força resultante, beleza? Vamos tentar resolver alguns exercícios aqui rapidamente, mais teóricos, tá ok? Pelo menos uns 2, né? Para ilustrar e revisar um pouquinho o nosso conteúdo, beleza? Primeira questão é a questão 1 de fixação, certo? Da fixação, página 91, exercício de fixação do módulo 2, não esqueça, beleza? É uma questãozinha bem teórica, tá certo? Então tá aí. Resolver pelo menos umas 3 questõezinhas como essa daí, para o vídeo não ficar muito longo, e depois a gente faz um vídeo só sobre resoluções de exercícios, já resolve dos mais simples aos mais complexos, beleza? Então ele fala aqui que nós temos um bastão de vidro, tá? Um bastão M eletrizado positivamente, é colocado nas proximidades de uma pequena esfera metálica, P, ok? Não eletrizada. Então P é como se fosse um pêndulozinho, né? Tá amarrado aqui e tal. O P tá neutro, não eletrizado, é suspensa por um fio leve de material isolante, ok? Material isolante. Tranquilo. Observa-se que P é atraído por M. M está eletricamente, né? Como ele já falou aqui, está positivo. Considere as afirmativas seguintes. Ela foi atraída, gente. Eu não posso esquecer que isso aqui é uma esfera, tá? Ela é neutra, né? Ela é neutra. Isso significa, se ela é neutra, isso significa que ela tem o mesmo número de cargas, né?
Quando isso aqui aconteceu, o que ele fez? Ele atraiu as cargas negativas. Vamos chutar aqui, né? E atraiu do corpo todo, da esfera toda. Essa daqui seria a esfera P. Então ele conseguiu atrair, né? Atrair aqui, ok? E ficou esse negócio polarizado aqui, né? A região negativa, a região positiva, ok. Ela continua neutra, né? Se você for olhar aqui, continua neutra, ok? Continua neutra. Então vamos às afirmativas. Em virtude da indução eletromagnética, que é essa aproximação e essa consequente polarização, na região de P, né, mais próximo de M, aparecerá carga negativa. Corretíssimo, ok? Foi o que aconteceu de fato, né? É o que aconteceu de fato. 2. A carga positiva e a carga negativa induzidas em P têm o mesmo valor absoluto. Bem, eu coloquei aqui, ó, 4 elétronzinhos que foram jogados para cá, né? Atraídos, na verdade. Então, na outra região ficou, essa outra região aqui que eu representei de azul, ela ficou carente, é bom que revisa tudo, né? Carente em 4 elétrons. Então, se você for analisar o geral, no geral, né? Obviamente que eu continuo tendo um objeto neutro, uma esfera neutra, ok? Então tá correto, a 3 está correta. E a 2, perdão, a 3. A esfera P é atraída por M porque o campo criado pela carga M não é uniforme. Bem, o que seria um campo uniforme? Para produzir um campo uniforme, lembra? Ele tem que colocar 2 placas, né? Uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Né? Com as mesmas dimensões, né? Com cargas, né, idênticas, né, o mesmo número de cargas. Ele até falou uma coisa parecida aqui, ó. Carga positiva e a carga negativa induzidas em P têm o mesmo valor absoluto. Ou seja, se eu for imaginar aqui alguns elétrons, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter que imaginar a carência desses mesmos 7 elétrons do outro lado, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um campo uniforme, né? Eu vou discutir em questões futuras, né, que a única fórmula que atende a esses cálculos relativos a campo uniforme aqui é aquela que tem só o Qzinho, né? Que só depende do que o Qzinho, se eu colocar um Qzinho aqui, ó, seja ele positivo ou negativo, né? O que acontece com ele, né? Quando eu for fazer questões nesse estilo, né, eu vou, na verdade, pensar usando essa fórmulazinha aqui, ok? Mas para não extrapolar, né, a esfera P é atraída por M porque o campo criado pelo Mzão, né, não é uniforme, certíssimo. Embora seja um bastão, né, campo uniforme é isso aqui, galera. Ó. Então, isso aqui está correto também. As 3 afirmativas são corretas. Então, nada disso, nada disso, nada disso. Não, nada disso. Ou seja, letra D. Tranquilão? Tranquilos? Bem, dá tempo de mais uma questãozinha teórica, ok? Mais uma questãozinha teórica só para finalizar, já extrapolando um pouco o tempo aí, tá? Mais uma questãozinha mais simples, ela vai, ok? Bem, é a questãozinha 4, ainda sobre os exercícios propostos, ok? Ainda sobre os exercícios propostos, questãozinha de Viçosa. Então tá aí. Um filete de água, bem teórica mesmo, tá? Bem teórica. É a questão 4, eu falei, né? Página das questões de fixação. Ele fala de um filete de água. Ele fala de um filete de água pura, só para falar que não tem nenhuma partícula, nenhum íon, nenhum cátion, nada ali que possa interagir. É um filete de água pura, né? Cai verticalmente de uma torneira, um filetezinho mesmo. Um bastão de vidro carregado com uma carga líquida negativa é aproximada da água. Nota-se que o filete curva-se. Então, se você imaginar que, né,
tem tem uma torneirazinha lá, né? Aí tem uma torneira, tem uma torneirazinha aqui, torneira bem feita, hein? E uma aguinha caindo aqui. Um filetezinho, ele vai ser atraído. Ele vai fazer uma curvinha assim, ó. Se você colocar aqui um bastão, ele falou que é com carga negativa. Beleza. Então vamos imaginar ele aqui, um bastão de vidro carregado com carga negativa. Isso. Aí ele vai ser atraído. Esse cara aqui, ele está gerando um campo em volta do filete de água. Vamos dar uma olhada aqui que tem nesse filete de água, tá? Bem, se eu for dar uma olhada aqui que tem nesse filetezinho de água aqui, eu vou ter umas moléculazinhas, tá? Eu vou ter umas moléculazinhas mais ou menos com essa cara. Ô, trem mal feito, hein? Chamar o professor de Eric aqui. Que eu vou ter uma coisinha assim, ó. Essa região aqui, ó, vou até manter o de vermelho. Essa região vai tender a ficar negativa e essa região do lado de cá vai tender a ficar positiva. Por isso que a gente fala, né, que essa aqui é uma molécula polar, né? Ela criou polos aí, né? Ela é uma molécula polar. Então, por que essa carga, esse excesso de elétrons aqui, essa falta de elétrons aqui, por que isso aqui não vai sofrer? Como que não vai sofrer a ação, tá, de um bastão como esse? Se aqui existe um campo elétrico, né? Vamos pensar nas linhas. As linhas de campo, tá? Elas seriam linhas que estão indo na direção desse bastão. Seriam linhas aqui, ó, linhas indo na direção desse bastão. Aqui são as linhas de campo, ok? São as linhas de campo. Então, ela vai influenciar essa região aqui, ó. Vai surgir um campo elétrico aqui nessa região. E por que não vai sofrer uma interação com a água? Vai sim. Essas cargas negativas aqui vai atrair essa região aqui, ó. Essa região vai ser atraída, ok? Essa região, ela vai ser atraída pelo bastão de vidro que foi colocado aqui, ó. Ok? Então vai ter uma interação. Vamos olhar qual que é a alternativa que melhor fala sobre isso, ok? Letra A fala que o bastão, isso se deve ao fato do bastão produzir um acúmulo de carga líquida positiva no filete. Esse negócio de falar de carga positiva, dá a ideia de que vai movimentar, vai aglomerar carga positiva em algum lugar, é errado, ok? O filete de água pura possui necessariamente uma carga líquida positiva. Bem, o filete de água, nós conhecemos a molécula de água, que ela tem uma região negativa, uma região positiva. Quem que vai se virar para o lado do bastão? A região positiva. Só isso. Ela vai ficar, o oxigênio vai ficar virado para a questão aqui, né, digamos assim, e as perninhas do hidrogênio ele vai ficar virada para o bastão. Tá ok? E C. O filete de água pura possui uma carga líquida negativa. Não, mesma coisa, só inverteu aqui, ó. Letra B está falando que é positiva, né? E aqui está falando que é negativa. Não, a molécula é polar, ela tem os dois lados aqui. E D. Os momentos de dipolo, olha só, dipolo das moléculas de água se orientam dentro do campo, né, positivo pelo bastão. Ótimo. A orientação que vai sofrer que é justamente essa. Vamos melhorar isso aqui? O que vai acontecer ali, ó, no bastão, que o bastão vai estar aqui. Vamos colocar esse bastão aqui, ok? Né? Excedendo o tempo, vou colocar esse bastão aqui. Aí eu vou dar uma exagerada, mas vai ficar fácil de entender. Que esse elétron gerou um campo assim, ó, apontando para ele, ó. Um campo elétrico apontando para ele, ó, para o bastão. Aí você vem e coloca aqui no meio a molécula de água. O que ela vai fazer? Eu falei assim, opa, eu tenho que me orientar. Como que eu me oriento? Bem, a minha região positiva, vamos aqui. Minha região positiva, ela orienta a favor do campo. A favor do... quando a gente usa essa fórmulazinha aqui, ó, ela mostra isso. Lembra da dica que eu dei lá no início? Ela mostra isso. Ótimo. Né? Põe um positivo aqui, vai ficar os dois vetores na mesma direção. Aí a aplicação. Então, essa região aqui vai ficar orientada de acordo com o campo. Então, as perninhas aqui, né? As perninhas aqui de hidrogênio vão ficar voltadas, né? Que é a região que eu até coloquei aqui positiva, né?
vai ficar voltada para o bastão, tá certo? E a negativa, né, que é o oxigêniozinho, vai ficar contrariando o campo, ó, contrariando o campo. Ela vai ficar contrariando o campo, porque se você colocar um sinalzinho aqui negativo, né, um vetor contraria o outro. Se você colocar um sinal positivo, um vetor está a favor do outro. Então essa é a orientação, né, que vai surgir aqui do polo. Um polo positivo vai ficar virado para cá e o outro polo negativo vai ficar para cá. Por isso que ele fala momentos de dipolo. São dois polos aqui, né? Então essa daqui está correta, corretíssima. Por que a letra E está errada? Ser significativa a atração gravitacional entre o bastão e o filete de água. Quem está próximo aqui um do lado do outro, vamos pensar na massa. A massa do filete de água aqui é pequeno, tá? Se você comparar com a massa da Terra, então essa força vai ser desprezível, ok? Tranquilos? Bem, então, o que vai acontecer? Eu vou deixar um link de algumas práticas relativas ao assunto, tá? Do professor Boaro aí, ok? E vou marcar uma outra aula, né? Vou gravar uma outra aula resolvendo exercícios e dando a sequência. Aí vou resolver mais alguns de fixação e depois, na sequência, alguns de propostas. E vou deixar que a demanda, né, das aulas, né, nos obriga a resolver mais ou menos exercício ou seguir em frente. Tranquilo?